Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise de as contas do Flu chegaram. Quer saber por que sobre isso? Falando até mesmo sobre a crise financeira do Fluminense? Então, sem no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu quero ficar aqui um pouquinho para falar para vocês o seguinte. Quantos e quantos vídeos eu estou falando sobre a crise financeira chegando muito forte no Fluminense? Depois da derrota contra o Flamengo, a crise financeira aumentou. E muito. Só para você ter uma ideia, quando você faz justamente quando você faz a contratação, você faz uma pensando assim, a gente vai ficar mais ou menos, sei lá, em terceiro lugar. Porque terceiro lugar vai receber tanto, então se a gente ficar em terceiro lugar, tá tranquilo. Se a gente ficar em segundo, é lucro. Se a gente ficar em quarto, é prejuízo. E de fato, o Fluminense, ele fez estudo da área financeira, ficando na Copa do Brasil, ficando nas semifinais. Caímos nas oitavas. Tá? É só isso que eu quero que você pense e faça uma reflexão sobre isso. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos primeiro ao Mário. Em carta, Mário exalta a Bicarioca, que pra mim não importa, mas alerta sobre as finanças. Sacrifícios serão inevitáveis. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Eu falei pra vocês que a crise financeira iria chegar e que perderíamos alguns jogadores importantes. A conta chegou. Tá aí, ó. O presidente veio uma mensagem ao conselho junto com um demonstrativo financeiro. Se lembra daquele demonstrativo financeiro de 2022 e que já está tendo preparado 2023 para o próximo ano? Então, você acha que vai ter lá o quê? Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Imagina o seguinte, você fala o seguinte, o Mário, na sua campanha eleitoral, falou o seguinte pra gente. Porque o Fluminense vai agregar coisas maiores. Com contratação de Giovani, Pirani, Thiago Santos, Felipe Melo, renovando o contrato. E se agregar mais coisas maiores? É você mandar embora Michel Araújo. É você mandar embora jogadores importantes para o Fluminense. E que poderiam hoje estar dando muito mais do Fluminense do que contratar jogadores que não servem para o jogo, para o Fluminense, e fazem isso tudo. Então, quando ele emitiu o parecer lá do Conselho Deliberativo que o Fluminense estava indo bem e que dava até para melhorar isso tudo, você deu uma resposta seguinte, que no próximo ano, que nesse caso é o ano 2023 agora, o Fluminense ou ele vai estar igual ou vai estar melhor. Ou seja, igual na Copa do Brasil, chegando nas semifinais, caímos nas oitavas. Igual na Libertadores, a gente está até melhor na Libertadores, porque a gente está na fase de grupos. E provavelmente a gente vai passar de fase para os oitavos de final. Isso daí já dá um desconto bastante legal para a saída de um jogador. Mas mesmo assim, qual é o tamanho do prejuízo que o Fluminense teve com a derrota com o Flamengo? É muito grande. E ele fala sobre sacrifícios inevitáveis que vão acontecer. Posso dar um chute aqui? O tal de André vai embora ano que vem. Tranquilo, sem pestanejar. E aí a gente vai ter que jogar com o Thiago Santos como primeiro volante. Que eu já falei, né, da minha análise, né, da derrota do Flamengo, e ampliando o debate, os erros de Mário e minha posição. Os erros de Mário foram contratações, que foram horrorosas. O problema que teve na patrocinadora do short do Fluminense. Não sei se você sabe, mas eu fiz um vídeo lá atrás falando sobre as clínicas
de era um patrocinador de clínicas que ele tinha no short e que no final da história estava sendo investigado pela MP. O problema de você o problema da MP das apostas, que isso daí não é problema do Mario, mas sim veio a ser um problema por conta disso. Os escândalos das apostas em que realmente as, os locais ali, então assim, vários problemas que foram se arranjando por momento, alguns deles não por culpa do Mario, mas que a gente pode apontar de culpa do Mario são justamente esses contratos, o contrato realmente do patrocinador do short, e também os contratados. O Fluminense contratou 11 jogadores. Sabe quantos hoje são titulares do Fluminense? Nenhum. O Guga tá como improvisado. E os outros? Não teve outro. Teve até o Lima. O Lima também. Titular, mas é um titular também reserva. Porque tá ali, porque não tem o Keno. Que esse foi o único que foi contratado de ser titular. Ou seja, de 11 jogadores, o Fluminense só conseguiu colocar um titular na equipe. Ou seja, as contratações foram péssimas. A conta chegou. Você quer saber mais coisa da conta chegou do Fluminense? Antes disso, se inscreve no canal, faça o ter pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de inscrição de vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos voltar a falar sobre aquela derrota? Diniz critica a cultura resultadista no futebol brasileiro. Essa conta vai chegar uma hora. Resultadista? Diniz, não importa. Se você tá na zona de rebaixamento, você pode ser o melhor do mundo e você nos colocou lá atrás na zona de rebaixamento. Você queria o quê? Você queria o quê? Que a gente não demitisse você? Que a gente fosse pra zona pro rebaixamento? E que só o Marcão, desfazendo um pouco do dinizismo, começou a melhorar um pouco e trouxe o futebol do Fluminense de novo vitorioso? Mas é isso, entendeu? A reclamação não é dos jogadores que tá errado de ter contratado e que ele ajudou a contratar, mas sim da cultura resultadista dos torcedores. Você lembra que eu falei lá atrás que o problema era a política e moral e também a crise financeira? Olha só, como está no mesmo vídeo. Eu acabei de falar do Mário sobre a crise financeira e agora eu tô falando da política moral do Fluminense. Que é essa? De reclamar, quem reclama do Diniz é resultadista. Eu não tenho direito de reclamar. É isso. Sabe, é cada uma, né? E aí do tipo, a questão justamente é essa, né? Rebaixamento ou glória. Parece que o Diniz tá falando isso, né? Tipo assim, ó, não, porque todo mundo acha assim, perdeu alguns jogos é rebaixamento, ganhou alguns jogos é a glória eterna. E não é assim que funciona. Infelizmente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se o time chegar perto da zona de rebaixamento, ou está na zona de rebaixamento, com certeza você vai ver muito dos torcedores que não querem ver o seu time rebaixado, que quer ver o seu time sempre na Série A do Brasileirão. E é claro que ficando tanto tempo na Série A do Brasileirão, quer ver alguma mudança. Sabe, uma coisa interessante é que você fala sobre a mudança e revolução, mas ao mesmo tempo você fala sobre, não, mas a gente tem que se manter nisso. Como assim? Ou é conservar ou revolucionar. Você pediu revolução. Então você vai ter também, junto com essa revolução, uma revolução também dos torcedores que querem ver um jogo melhor. Novamente, ótimo horário para ver um jogo de Fluminense e Red Bull Bragantino e menos de 30 mil pessoas vieram para ver o Fluminense jogar. E não é culpa somente dos torcedores estarem indo para lá, não. É por conta disso.
É por conta dessa crise política e moral que você e o Mário estão criando. E que eu tô falando isso muito. E aí você critica, em vez de criticar a estrutura do Fluminense, você critica o resto. Você critica a imprensa, você critica os torcedores, porque se você acreditar, é resultadista. E aí o primeiro debate é, o que pensar do Diniz e Mário hoje? Hoje, a gente está vendo muito dos problemas que o Diniz e o Mário estão brotando. Hoje, o Diniz e o Mário estão tendo problemas sim. Espero que mudem. Sabe? A conta chegou. E é isso. Quando existe uma coisa dentro da política que é o seguinte, quando você não, e também até no diálogo, quando você não consegue realmente se responsabilizar, você responsabiliza os outros. Ou seja, porque o meu time tá indo mal é resultadista. Porque o meu time perdeu um campeonato é resultadista. Quer dizer, a gente vai perder quantos campeonatos para falar que é resultadista? Eu não sei. E você? Concorda com essa opinião, essa afirmação do Diniz? E a outra? Quais serão os sacrifícios necessários para manter Thiago Santos, Pirani e Giovani? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo para você que é curte, comente, compartilhe. Rede like, seu vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, Santos Tricolores.